Estamos aqui para mais uma aula de Química, né? Hoje a gente vai falar sobre as propriedades da matéria. E vamos lá, né? Bom, a primeira propriedade... Primeiro a gente vai começar a classificar elas em propriedades gerais e propriedades específicas. A primeira propriedade geral que a gente vai falar é a respeito da inércia, que é a tendência da matéria, do corpo, de manter o seu estado, que pode ser ou de repouso ou de movimento, até que uma força haja sobre ela. E essa inércia, essa capacidade de manter o seu estado, é diretamente proporcional à sua massa. O que isso quer dizer? Que quanto maior a massa desse objeto, maior a tendência dela ficar parada, ou seja, em repouso, ou então a maior a tendência dela ficar em movimento. Exemplo aqui nessa imagem é a força que esse homenzinho aqui está aplicando nessa pedra, né? Ele está aplicando uma certa força e essa força tem que ser maior do que a inércia dessa pedra. E quanto maior a massa dessa pedra, maior vai ser a inércia dela, ou seja, maior a força que ele tem que aplicar para tirar ela do estado de repouso. A nossa próxima propriedade é a massa, ou seja, é uma propriedade relacionada à quantidade de matéria. Por exemplo, aqui temos um objeto, né, um peso, que tem uma massa de 10 kg. E aqui é importante a gente lembrar que peso e massa são diferentes, né? O peso é uma força, que a gente vai ver em física, e que é o resultado da multiplicação da massa vezes a aceleração da gravidade. Que no caso aqui, a gente geralmente, aqui na Terra, no caso, a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado. Tanto é que tem até uma brincadeira que o pessoal faz, qual que é a diferença de 1 kg de massa de chumbo na Terra, qual tem maior massa, né? 1 kg de chumbo na Terra ou 1 kg de chumbo na Lua? Quando você pergunta sobre massa, 1 kg vai ser a mesma quantidade de massa em ambos os locais. Porém, quando você fala de peso, 1 kg de chumbo na Terra vai pesar 100 newtons. Por quê? Porque a aceleração da gravidade na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. E aí você multiplica a massa de 1 kg, perdão, vai ser de 10 newtons, eu falei 100. Você pega a massa de 1 kg e multiplica pela aceleração de 10 metros por segundo, que dá 10 newtons de força-peso, no caso. Já na Lua, a aceleração da gravidade é diferente, portanto, o peso de 1 kg de chumbo na Lua vai ser diferente também. A próxima propriedade é a propriedade do volume, que quer dizer que toda matéria ocupa um lugar no espaço. E é basicamente isso. A próxima é a impenetrabilidade. Impenetrabilidade, ele quer dizer que dois corpos, duas porções da matéria não ocupam o mesmo lugar, certo? Que tem a ver com volume também. Por que tem a ver com volume? Porque, por exemplo, aqui, ó, você tem a água, que é um tipo de matéria, né, que ocupa um volume, certo? Tem um volume, a água que está aqui. Quando você acrescenta um objeto, ou qualquer outro tipo de matéria, esse volume varia. Porque isso aqui você consegue perceber que esse objeto não ocupa o mesmo espaço da água, certo? Onde ele está não tem água, por isso que varia. E essa variação é a quantidade de volume desse objeto novo que você colocou, né? Isso aí acontece em vários exemplos. Por exemplo, se você colocar sal, que vai virar uma mistura homogênea, né? Mesmo que você não veja o sal que está dissolvido lá dentro, mesmo assim, eles não estão ocupando o mesmo espaço. Onde tem as moléculas de sal, não está ocupando as moléculas de água, entendeu? Por isso até que altera o volume de água. A próxima propriedade é a compressibilidade, que é a capacidade da matéria de se comprimir. Ou seja, quando você aplica uma força sobre ela, o volume dela diminui. A gente consegue ver isso no exemplo da seringa, né? Quando você pega a seringa, puxa o ar dela, né? Aí, nesse exemplo aqui, ó, você pode até ver que as moléculas de ar estão mais espaçadas, e aí você tampa a frente dela e comprime. Ou seja, quando você comprime, você está diminuindo o volume, porém a quantidade de ar que tem lá dentro é a mesma, certo? A quantidade de matéria que tem lá dentro é a mesma, porém o volume está diminuindo. Isso demonstra a capacidade de compressão do ar e de qualquer matéria, no caso, qualquer tipo de matéria. A elasticidade é a capacidade da matéria de voltar ao volume e à forma inicial quando acaba a compressão, certo? Por exemplo, aqui eu trouxe a mola, que é um exemplo mais clássico, né? Mas quando você aperta a mola, ela vai se comprimir, só que quando você
soltar, quando você cessar a compressão, ela vai voltar ao estado normal, certo? E essa é a propriedade da elasticidade. E isso serve tanto para compressão quanto para esticar, por exemplo, certo? A próxima propriedade que a gente tem é a divisibilidade, que nada mais é que a matéria poder ser dividida em partes cada vez menores, né? Até chegar, antes acreditava-se, né, que a menor parte era o átomo. Hoje a gente sabe que divide em próton, nêutron e elétron, e até menos que isso, né? Mas essa é a propriedade da divisibilidade, a capacidade de você dividir a matéria, né, em partes cada vez menores. Agora a gente vai entrar nas propriedades específicas da matéria. As propriedades específicas da matéria, elas são divididas em organolépticas, que são as propriedades ligadas aos sentidos, ou seja, aos nossos sentidos mesmo, aos 5 sentidos. A visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Então aqui a gente tem, primeiramente, nós temos a propriedade específica organoléptica, né, da cor, que a matéria pode ser colorida ou pode ser incolor, e essa propriedade é percebida pelo sentido da visão, né? O brilho é uma propriedade também da matéria, que é a capacidade de uma substância de refletir luz. Aqui está com um errinho de ortografia, peço até perdão. E a capacidade dela de refletir a luz é o que determina o brilho, né? E a gente percebe esse brilho também pelo sentido da visão. Temos também a propriedade do sabor, que ela pode ser insípida, que quer dizer sem sabor, ou sápida, que é com sabor. E essa propriedade é percebida pelo paladar, pela língua, né? E temos também o odor. A matéria pode ter cheiro, ou não, ou sem cheiro, né? Que seria inodora sem cheiro ou odorífera com cheiro. E essa propriedade ela é percebida pelo olfato, que é o órgão responsável é o nariz, né? Agora a gente entra nas propriedades específicas ainda, porém agora propriedades físicas, que são ponto de fusão e de ebulição, o calor específico, a densidade e a dureza. Eu vou detalhar cada uma um pouquinho mais aqui. Isso aqui, ponto de fusão e ebulição, a gente já falou na aula passada, mas eu vou repetir aqui porque é bastante importante essa questão. Então a gente começa pelo ponto de fusão e ebulição em substâncias puras. É muito importante vocês lembrarem que o ponto de fusão e ebulição em substâncias puras, eles são constantes, certo? Aqui você pode ver o gráfico, eu até deixei lá também, do aquecimento de uma substância pura. Ele começa a aquecer o estado sólido, certo? Atinge um ponto de fusão que é constante. Nesse momento aqui, o sólido está se transformando em líquido o tempo todo. Quando passa toda a transformação do sólido para o líquido, tudo virou líquido já. Ele começa a aquecer de novo, certo? Aqui continua recebendo calor, só que ele está se transformando, então fica constante o ponto de fusão. Já aqui ele começa a receber calor e aumentar a temperatura e atinge o ponto de ebulição, certo? Que também é constante. Aqui ele está do líquido para o gasoso, está se transformando, e depois que atinge o estado gasoso inteiramente, ele continua aquecendo. Ou seja, é importante lembrar que o ponto de fusão e ebulição em substância pura é constante. Aqui também já teve na outra aula, né, que seria o ponto de fusão e ebulição em misturas, que é importante lembrar que são variáveis, e aí eu coloquei aqui um porém depende, porque a gente tem dois casos que são exceções, né? Que no caso aqui é a mistura azeotrópica e a mistura eutética. Que eu até passei um macetinho lá para vocês lembrarem de fazer a pergunta, né? Qual varia na mistura eutética, que começa com E, o que varia é a ebulição, certo? Ou seja, o que mantém o padrão, que é da mistura, né? Uma mistura qualquer aqui, por exemplo, que eu até deixei em preto, um pouco mais escuro, que o ponto de fusão não tem um ponto específico, certo? É uma faixa, certo? Não é constante, é variável. Ambos, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição. Só que nas exceções aqui, né, na eutética, que é a ebulição que varia, tem a faixa de ebulição e o ponto de fusão é constante, certo? E já na azeotrópica, o que é constante é o ponto de ebulição e o que varia é o ponto de fusão, certo? Que seria uma faixa de fusão, né? Temos outra propriedade física, né? Específica física, que é o calor específico, que é a quantidade de calor, ou também chamado de energia, né? Necessário para aquecer ou resfriar em 1 grau Celsius
1 grama de determinada substância. E aqui eu coloquei a unidade que é medido, né, que está até escrito aqui, que é caloria por grama por grau Celsius, certo? Opa, perdão. Aqui eu tenho uma tabelinha, porque esse calor específico ele é geralmente tabelado. Mas aqui eu só vou dar uma explicação de como se lê isso. Por exemplo, com a água, a gente precisa, né, de 1 caloria para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius, certo? Esse aqui é um calor específico bem padrão, que é até importante vocês saberem, né? Porque geralmente, às vezes eles não dão isso aqui na questão. Então, pelo menos o da água é importante saber. O resto, eles têm que dar geralmente na questão. Próxima propriedade física específica, física, né? É a densidade, que é a relação existente entre a massa e o volume de um material a uma dada pressão e temperatura. Por que eu coloquei essa questão de uma dada pressão e temperatura? Porque se você mudar a pressão e a temperatura, a densidade dessa porção da matéria pode mudar também. Mas ela é calculada pela massa e pelo volume, pela relação, né? Pela divisão entre a massa e o volume de um determinado corpo. Por exemplo, nessa imagem aqui, você consegue ver que esse objeto aqui que flutua, ele tem uma densidade menor do que a da água, certo? Por quê? Porque a água tem uma maior densidade e não deixa ele afundar, certo? A densidade dele é menor, então, que a da água. Já aqui, nesse objeto aqui, você vê que ele está bem no meio, ele não está nem afundado, nem boiando, né? Então, você percebe que a densidade dele é igual ou bem próxima à densidade da água, né? E aqui nesse caso temos um objeto que é um pouco mais denso, ou seja, ele é mais denso que a água, ele afundou. Continuando, temos agora a última propriedade específica, física, né, que é a dureza, que é a resistência que a superfície de um material tem ao risco. Ao risco mesmo que a gente conhece, que você passa, por exemplo, um risco no carro, entendeu? Essa capacidade, né, essa resistência, ela é medida. Tem uma unidade de medida, e ela é medida de 1 a 10 aqui nesse caso, e o material menos duro, né, com menos dureza que a gente conhece é o talco, e o material com mais dureza que a gente conhece é o diamante, certo? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou mandar uma lista de exercícios para vocês, e próxima aula, estamos aí também. Tchau, tchau.